Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Discussão, uma parceria do jornal Impacto e do Portal da Cidade, Mojimirim, para levar para você informação de qualidade e de credibilidade. Nós aqui no programa Em Discussão estamos iniciando uma série de entrevistas com os vereadores de Mojimirim, eleitos e reeleitos agora no mês de outubro. Nessa série de entrevistas, temos aí mais um entrevistado hoje, né, Vivian? Desta vez, o vereador João Vitor Gasparini, que é o vereador eleito ou reeleito pela União Brasil, com 1.686 votos. João, inicialmente eu gostaria de agradecer sua presença e a participação no programa Em Discussão. Imagina, para mim é sempre um prazer estar podendo contribuir com a imprensa local, que precisa ser cada vez mais fortalecida e assumir a condução dos debates fundamentais para a cidade. O objetivo dessa entrevista, desse bate-papo, é que as pessoas, a população, o seu eleitorado, conheça um pouco do trabalho que você pretende executar na Câmara Municipal a partir de 2025. No seu caso, o seu trabalho vai continuar. Qual o seu foco? O que você tem a dizer à população do seu trabalho a partir de 2025? Olha, o trabalho se adapta às condições que a Câmara impõe. Então, nós tivemos uma Câmara muito turbulenta nesses últimos 4 anos, cheia de polêmicas, com cassação de vereador, e eu acabei ficando no meio do fogo cruzado como líder de governo, no meio de todas as principais discussões. Foram 4 anos turbulentos, e mesmo assim eu consegui desempenhar um papel que eu acredito ter sido importante para a cidade. Nós assumimos à frente das pautas educacionais, conseguimos uniformes para os alunos, que é uma conquista histórica que nunca antes tinha acontecido, conseguimos destinar recursos para a reforma de escolas, ampliamos a lei do PAF em 30% para aumentar a valorização financeira de conservação dos prédios escolares, conduzir os orçamentos na Câmara a um novo plano diretor depois de 15 anos. Então a gente estabeleceu nesses 4 anos uma base para permitir avançar. A cidade está equacionada financeiramente e acho que a prioridade nesses próximos 4 anos tem que ser ampliação da estrutura na educação para que o aluno ele tenha o suporte necessário para que se desenvolva. As pessoas falam muito de milagre econômico, a gente precisa ter um milagre educacional na cidade. Nós precisa crescer condicionante ao custo por aluno que Mojimirim tem, que é o maior da região. Em segundo lugar, melhorar a capacidade de atenção básica da cidade. Eu acho que a Câmara ela se envolve em debates muito superficiais sobre a saúde. O que está errado aqui? Está errado a UPA? Está errado a Santa Casa? O que está errado? Quais os indicadores para estabelecer que um serviço está errado e como ele pode melhorar? O debate na Câmara precisa ser aprofundado, sobretudo naquilo que a população mais carece, que eu acredito que seja a saúde. Portanto, eu gostaria de estabelecer dentro da Câmara um protagonismo no sentido de criar mecanismos e de indicadores para saber o que está bom e o que está ruim na cidade. E, por fim, também acho importante reforçar que eu participei do G20 semana passada e um dos assuntos que mais está em voga em todo o planeta é a questão climática. Como que as cidades elas podem ser protagonistas no aspecto ambiental. A gente teve até um TAC com o Ministério Público e o município para ampliar a cobertura arbórea no município. É suficiente? A gente precisa tentar estabelecer novas formas de angariar receitas e eu acho que o aspecto ambiental vai ser importante nesse sentido. Só um gancho desse assunto, a realidade também é diferente, porque a ampliação arbórea causa uma outra preocupação também. Ou seja, a Mojimirim teve nesse ano de 2024, por exemplo, um grande número de queda de árvores. Então teria que realmente pensar o que é necessário e o que não é necessário. Acho que o G20 te deu uma ferramenta para poder discutir isso a partir de 2025 também nessa questão. Deu uma abertura para discutir não só esse tema ambiental, como qualquer outro tema necessário. Eu sempre digo isso na Câmara também. Tem debates locais que demonstram um certo provincianismo na nossa cidade. Os caras acham que só em Mojimirim tem problema no repasse do SUS. Só em Mojimirim tem problema na escola. Só em Mojimirim tem problema de trânsito. Ninguém consegue enxergar o aspecto geral. Então, como é que você vai pensar política pública se você não olhar para fora e ver quais cidades têm exemplos concretos? Eu vou trazer o exemplo do centro. Eu lembro que no plano diretor eu queria estabelecer alguns mecanismos para ampliar a habitação na região central. Todo mundo diz que o centro está morrendo. O centro está morrendo porque não tem gente vivendo nele. A partir do momento que eu trouxer pessoas para habitarem a região central, incentivar um plano domiciliar na região central, eu vou ter gente morando no centro, consequentemente eu vou fazer girar o comércio. Eu propus esse debate no plano diretor mencionando cidades que tiveram exemplos concretos nesse sentido. Seja na América, seja no Brasil ou até na Europa. Eu lembro que eu mencionei Barcelona. Enquanto você traz ações de fora,
as pessoas, em vez de tentar entender, estudar e absorver, elas repelem. Elas não querem ouvir exemplos de fora, elas querem ficar no provincianismo de achar que os problemas que Mojimirim enfrenta são exclusivos de Mojimirim. Quando não é, nós não somos uma ilha, nós somos uma cidade dentro de um estado, dentro de um país, e que possui lógicas de convivência, lógicas administrativas que são comuns a outras partes do país. Por que a gente não observa os exemplos concretos e traz para fora? Não, as pessoas preferem insistir em um debate inócuo, onde nada que está aqui presta, mas eu não sei o que está fora presta. Flávio. Ô, João, pegando esse gancho na questão da turbulência que você mencionou, da legislatura da Câmara Municipal, qual a sua leitura da próxima legislatura? Como você espera que seja a partir de 2025? Olha, eu acho que muito da turbulência que existiu nesses 4 anos se deviam ao cenário político do país. Alguns políticos tentaram colocar em nível municipal aquela polarização raivosa que dominava o cenário político nacional como se fosse uma forma de obter ganhos eleitorais. Não foi isso que nós vimos. E, em segundo lugar, a partir do momento que o prefeito vigente disputava a reeleição, o objetivo de quem era opositor era tentar desconstruí-lo para que ele não vencesse as eleições. O Paulo Silva reeleito e não disputando as eleições de 2028, a Câmara tende a ser mais harmoniosa porque não existe um adversário em foco para o grupo de oposição. Bom, João, e falando novamente de Câmara Municipal, pegando esse gancho ainda, a base do prefeito Paulo Silva elegeu 8 vereadores, praticamente metade da Câmara Municipal, né, tem quase a maioria necessária para aprovar projetos com maioria simples. Que cuidado da Câmara precisa ter, a base principalmente, para não cair nessa armadilha de aprovar coisas sem critério, de virar uma bancada do Amém, agora que tem essa maioria? É uma pergunta interessante, porque eu acho que a maioria dos projetos na Câmara eles são analisados sem devido critério, independentemente se seja base ou seja oposição. Nenhum debate é devidamente aprofundado na Câmara Municipal. Eu acho até que quem é da base cobra e fiscaliza mais do que quem é da oposição. A oposição em Mojimirim nos últimos 4 anos foi marcada apenas por tentativas de lacração, videozinho na internet e proposição de debates inócuos. Quem é do governo participa de comissão, traz secretário, cobra, pede documento. Nenhum vereador cobrou tanto quanto eu assumindo as presidências das comissões dos últimos 4 anos. Eu não sou oposicionista. A oposição não, ela chega na hora da sessão, ela pega algum trecho, lendo na hora o projeto e vai lá e começa a discursar em cima disso. Para mim isso não é criterioso, não é analítico, não é ser fiscalizador. É você ser responsável. Então, ao invés de ficar tentando propor discussões em cima da hora, que eles começassem a analisar dados por planilha como deveriam ser. A gente acabou de votar a lei orçamentária. Ninguém leu a lei orçamentária da oposição? Eles preferiram ficar tumultuando na hora, pegando o parecer que eu escrevi? Então, acho que não muda muito, não. Os vereadores da base atual são muito melhores em termos de análise e fiscalização do que os vereadores da oposição, salvo exceções, que preferem ficar tumultuando e criando situações polêmicas. E você assumiu a liderança na Câmara, a liderança do governo na Câmara Municipal. Essa posição, essa postura política, você pretende continuar lá a partir de 2025? Já conversou alguma coisa com o prefeito Paulo Silva a respeito? Não conversei nada com o prefeito ainda. Eu estou esperando ele definir as mudanças que ele vai ter que fazer no secretariado, que ele já anunciou que tem pretensão de fazer isso. E essas mudanças, a partir do momento que o governo vai continuar, tem que ser feito de maneira cautelosa, até para não gerar uma paralisia nesse final do ano e começo do ano seguinte. Mas assim que ele puder chamar todos os vereadores para conversar, estipular quais são os projetos prioritários para o próximo ano, eu gostaria de falar para ele que as coisas não recaíssem exclusivamente nas minhas costas, como aconteceu nesses últimos 3 anos. Eu acredito que nós temos muitos bons vereadores do lado que poderiam ser empoderados para estar assumindo outras responsabilidades além de mim dentro da Câmara. Foi a situação. Você não pode... Quando a oportunidade aparece para você, você não pode abandoná-lo. Mas agora que nós temos uma nova legislatura para começar, eu acredito que deveriam surgir outras lideranças além de mim para me ajudar dentro da Câmara e que nós tenhamos um grupo que trabalhe de forma harmônica, propositiva e com ideais comuns, ao invés de ter que ficar se segurando em cima de debate que eu vou propor na hora da sessão ou de condução de narrativa que eu vou fazer em rede social.
Até porque a responsabilidade sempre é dobrada e deve aumentar, considerando os bastidores de que o prefeito deve encaminhar já no primeiro ano projetos considerados polêmicos. Reestruturação de estrutura administrativa, a questão de planta genérica, entre outros assuntos que podem acalorar os debates. Então a liderança realmente será bem mais importante, né, João? O primeiro ano vai ser o principal ano dos próximos 4 anos do governo Paulo Silva. Tudo que ele tiver que fazer nos próximos 4 anos, ele vai ter que deixar a base estrutural e financeira nos 6 primeiros meses de 2025. Os 4 anos dependem dos 6 primeiros meses de 2025. Aí é importante você ter a maioria na Câmara. Mas mais importante do que você ter os votos, eu acho que é você conseguir conduzir junto da população um debate correto. E a gente tem pecado nisso. Eu não acho que uma reforma administrativa seja um assunto polêmico. Eu acho que é um assunto fundamental para a população. Mas a população tem que saber que esse assunto é fundamental, porque ela vai ficar sabendo da reforma administrativa quando algum opositor for gravar um vídeo dizendo, tá vendo, tá querendo cortar o seu direito aqui. E é mentira. Como que eu antecipo o que vai acontecer? Como que eu conduzo perante a população que uma mudança administrativa é importante para que eu reduza custos na minha folha e possa fazer um investimento numa escola, eu possa construir uma ponte que é fundamental, eu possa desenvolver uma rede de saneamento básico que atenda a municipalidade como um todo. Então, a polêmica é gerada porque nós não conseguimos dialogar corretamente com a população. E essa foi uma falha que nós tivemos nos últimos 4 anos, inclusive de impacto eleitoral. O governo nosso foi muito melhor do que a votação indicou na hora das urnas. Porque nós não conseguimos chegar na população e explicar tudo que nós fizemos e tudo que nós deixamos preparado. Queria até entrar um pouco mais nesse assunto, João, porque o vereador ele é muito próximo da população, né? Ele é o elo mais próximo ali, muito mais que o prefeito, ou um vice-prefeito, ou um secretário. Então você como vereador, o que você ouviu da população durante a campanha eleitoral, no sentido de ajustar no governo Paulo Silva? Durante o mandato, foi uma proposta que eu fiz em 2020, eu consegui dar vazão a ela ao longo dos 4 anos. É um projeto que eu chamo de mandato em todo lado. Uma vez por mês, pelo menos, eu escolho um bairro, eu vou andando, bato de porta em porta, converso com a população, vejo o que ela está precisando e sempre tento sondar qual que é a avaliação que ela faz do governo. Naturalmente, durante a eleição, você faz isso o tempo inteiro. Até para isso que serve a eleição. A eleição é um período bom, porque é onde você ouve as demandas da cidade e discute da forma democrática o que tem que ser feito para corrigir. E eu ouvia muito isso da população, que o Paulo Silva é uma figura muito mais querida do que os opositores tentam dar a entender. Um cara que foi eleito prefeito 4 vezes. Acho que quando eu vou conversar com ele, eu sempre fico ressabiado. Será que eu tô certo de estar criticando ele agora, de estar dando sugestão? Pô, o cara ganhou 4 eleições para prefeito. Quem sou eu na fila do pão para dizer alguma coisa para ele? Só que eu notava que a população ela não conhecia as coisas que nós íamos fazendo. E a comunicação foi muito falha nesses 4 anos. Portanto, noto que nós precisávamos estreitar o vínculo com a população em programas diretos. Quem foi muito bem com isso foi o secretário de Cultura, o Luiz Dalbo. Conseguiu descentralizar as políticas do município levando para os bairros. Isso é importante. Fortalecer o contato. O prefeito ele fazia isso de forma isolada. É um cara que você vê em toda parte da cidade. Eu sou um grande fã da atuação do Paulo Silva. É um político que é exemplar para mim, que sou mais novo. Não se cansa, está em todos os bairros, está em todas as ruas, busca conversar, mas eu acho que a falha nossa foi a comunicação. João, em termos de campanha e resultados, a gente vê alguns vereadores que usaram as redes sociais, gastaram recursos, não foram eleitos, outros tiveram um resultado diferente. No seu caso, especificamente, você tem essa proximidade com a rede social, facilidade de lidar com um grupo de internautas e transmitir a sua mensagem. Só que também tem essa parte que você abordou agora de estar na rua. Tanto é que o resultado seu de 1.686, você dobrou a votação com relação à primeira eleição que você disputou. O que você sentiu ainda nessa linha do Flávio? O que você sentiu da população? Que eles realmente querem o candidato próximo, ouvindo as demandas? Isso realmente foi realidade na campanha eleitoral? Além da rede social, é claro. Na verdade, eu acho que a minha rede social é de alcance limitadíssimo. Limitadíssimo. Por exemplo, Mojimirim, e são as pesquisas que indicam. A população que utiliza a rede social está mais concentrada no Facebook. Eu não uso Facebook. Eu fico alheio ao debate. O que acontece num daqueles grupos de discussão no Facebook, eu não sei o que está acontecendo. Eu monitoro muito por cima, superficialmente. Eu utilizo muito Instagram
E aí é até um problema político que a gente tem que corrigir. A partir do momento que as redes sociais ela ganham uma dimensão de controlar o debate público, eu fico alheio ao debate público do Facebook. Por outro lado, o cara que usa Facebook, ele fica alheio ao que eu publico no Instagram, porque eu estou me comunicando com um público específico. Então as redes sociais, pelo menos no universo de Mojimirim, elas são limitadíssimas. São nichos conversando com nichos. Como você fura esse bloqueio? Na rua. Ali na rua, você conversa com o cidadão sem nenhuma forma anônima. É o cara no olho, o cara irritado ele fica mais manso, o cara mais manso no Facebook tem medo de comentar, ele se abre para conversar com você. Então a política, no seu aspecto literário, ideal, deve ser feita nas ruas, deve ser feita conversando com as pessoas nas casas, deve ser feito criando reuniões, conversando em organizações, visitando empresas. E isso foi uma tônica que eu utilizei na minha campanha. Não ganhei por causa da rede social, eu ganhei por causa do contato com a rua. Fui o segundo mais votado e o primeiro mais votado não tem nenhuma rede social. Se eu tenho Instagram, não tem nem Facebook nem Instagram com o Marcos Gaúcho. O cidadão ele não quer ficar se entretendo com o Facebook, com o Instagram. Ele quer, com o TikTok também. Ele quer serviço feito com qualidade na ponta. Isso é importante. Prova, por exemplo, que aquele discurso que a gente de vez em quando ouve ou até mesmo lê, não quero candidato na minha porta, chegou a ano de eleição, aparecem todos, não se confirma em Mojimirim. Mas não, acho que nem em Mojimirim, nem em lugar nenhum. São pessoas chatas que sempre existiram. Elas querem algum tipo de alcance e se limitam a um discurso raso de antipolítica. Esse discurso da antipolítica a gente tem visto nesses últimos anos do Brasil que não dá resultado. O cara que se elege com a antipolítica, ele vai ser tão eleito quanto aquele que se elegeu com a política. E o antipolítico não vai entregar o resultado público que você espera dele. Pelo contrário, ele vai estar tomando seu dinheiro e você não vai saber como ele vai estar usando ele. É mais barulho, né? A rede social é mais barulho do que qualquer outra coisa. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Que mobilização, né? É verdade. Inclusive, eu acho que também tenho falado isso reiteradamente nos discursos da Câmara. Perguntou sobre a avaliação que a população teve feito do governo Paulo Silva. E eu acho que a população fez muitas críticas à Câmara também, e a gente não se entende como colegiado. A Câmara tem perdido, dia após dia, a representatividade que ela deveria ter com a população. No nível municipal são 2 poderes, não 3, que a cidade não tem judiciário. Então o executivo todo mundo sabe quem é, que é o prefeito. O legislativo são 17 vereadores. Hoje as pessoas reconhecem só 3, e desses 3 mais conhecidos não são reconhecidos pelo trabalho que eles desenvolvem dentro da Câmara. São reconhecidas por ações paralelas que eles fazem e enaltecem a imagem deles. A Câmara precisa voltar a ter representatividade da população para que a política ela possa ter uma discussão mais qualificada. Nós vamos ter daqui 4 anos uma eleição, daqui 8 outra, e nós não temos renovação do cenário político local, porque a Câmara não tem conseguido estabelecer uma representatividade correta perante a população. Eu acho que o grande desafio para a democracia municipal é a Câmara assumir esse debate mais qualificado. Teve a tal da CPI da merenda, vocês se lembram disso? Todo um escarcéu, criou-se uma situação onde as merendas da criança estavam envenenadas. Não tinha nenhuma robustez de prova para demonstrar isso, inclusive a polícia mandou arquivar, o Ministério Público mandou arquivar. As pessoas foram induzidas a crer. Em vez do vereador ficar caçando a situação, ele deveria estar ouvindo a população. E a população conduziu o debate público da Câmara, não a Câmara criar factoides para gerar polêmica junto à sociedade. Esse papel está invertido. A Câmara empurra pautas que não têm adesão popular. Sabe o que acontece depois? Esse cara que força a pauta, ele não se reelege, como aconteceu. A gente vê na Câmara o vereador discursando por 15 minutos, falando nada com nada, não tem voto. A população quer serviço bem executado e contato direto com o vereador. Não falácias, discursos, oratórias ruins, diga-se de passagem, que falam mal, que não levam a lugar nenhum. Seus projetos, João, como vereador, eles focam mais a área da educação, que tem a sua área mais próxima assim, de trabalho, pelo que você relatou inclusive no início do programa, ou teria alguma outra área específica que você pretende abordar a partir do novo mandato? É natural que você busque uma estigmatização em cima da atuação do vereador, até para facilitar o entendimento do trabalho dele perante a sociedade. Então, eu dou esse enfoque para a educação. Sou o vereador que conseguiu os uniformes para os alunos, sou o vereador que aumentou em 30% a verba para o PAF da manutenção dos prédios escolares, sou o vereador que mais destinou emendas para a educação, mas não é só isso. Sou o vereador também que mais analisou projetos na história da Câmara, como presidente das comissões.
Então, dizer que é apenas educação é tentar limitar o trabalho, mas naturalmente a gente dá esse enfoque porque eu sou jovem, consigo conversar com os alunos, consigo conversar com as famílias, tenho boa abrangência perante a classe dos professores, então acaba sendo um destaque. Mas não só isso, o plano diretor, que envolve planejamento urbano, que é a principal designação da existência de um município, eu domino completamente. Qual outro político hoje da cidade, com exceção do prefeito, secretário de planejamento, alguns secretários, tem domínio sobre o plano diretor da cidade? Eu acho que a educação é o pilar, todo mundo diz, é a base de tudo. Então, que a gente deixe uma base boa para gerar bons profissionais, para gerar bons cidadãos e que nós consigamos resolver o problema da cidade como deveria ser. No aspecto de planejamento, fazendo com que a cidade seja uma cidade para ser vivida. É o que o cidadão deseja. Viver bem, com áreas de lazer, com uma saúde qualificada quando você precisar de atendimento, matricular seu filho numa escola boa, receber uma água de qualidade, barata na sua casa, ter saneamento de esgoto, saneamento básico. Então, construir uma cidade de forma que ela seja um lugar bom para ser vivido. A gente está caminhando para a parte final, né, do programa de hoje. Mas vamos passar rapidamente para a presidência da Câmara, João, que é um assunto que, embora mude muito rapidamente, né, que se fala hoje, talvez amanhã já mude, mas é que a gente precisa saber de você. Você é candidato, tem interesse nesse cargo de presidente da Câmara, que você atualmente é o segundo vice-presidente. Eu sou o presidente das duas principais comissões e líder de governo. Então, o fato de eu assumir essas funções da Câmara naturalmente me credencia a candidatura. Mas eu acho que o Cristiano Gaioto e a Mara, que foram os dois principais candidatos que se lançaram previamente, eles já despontaram. Então, qualquer movimento que eu estivesse fazendo agora seria um movimento em atraso. E acho que a prioridade deve ser a unificação da Câmara. Evitar as brigas que nós tivemos nos próximos 4 anos e que qualquer um dos dois que venha a ser eleito tenha capacidade para desenvolver dentro da Câmara esses bons projetos que façam a Câmara voltar a ter representatividade junto da população. Então, no momento, eu não sou candidato. A não ser que em algum momento o grupo fale, não, tem que ser o João, todo mundo decide, o Cristiano fale que não dá, que a Mari fala que não dá, aí eu posso assumir. Mas é o tipo de coisa que você não se postula, mas também não se recusa. João, você sempre fala nos bastidores, você citou agora durante esse bate-papo a questão da juventude. Você foi o vereador mais jovem, é o vereador, continua o vereador jovem reeleito desta vez, né? O que você também tem uma análise muito criteriosa com relação à política histórica do passado, analisa o cenário nacional, inclusive internacional, a questão política. Qual a sua visão para a política de Mojimirim? De acordo com o que você estudou, de que você conversou e de que você vivenciou, tanto no primeiro mandato, que vai vencer agora no segundo, mas trazendo um pouquinho da campanha eleitoral. O que a política de Mojimirim precisa? Quando você vai disputar um cargo, a pessoa pergunta, mas o que você está disputando? Tem gente que não tem resposta. Quando eu me lancei para a vida pública, disputando a eleição de 2020, eu sabia que era uma missão a qual eu deveria participar para garantir a participação de um grupo etário e social, que é a juventude, que não tinha voz perante a Câmara e perante o poder público. Fui eleito, fiz um bom trabalho, mostrei que é possível que os jovens ocupem espaços de poder e com responsabilidade. Fui reeleito com o apoio dessa juventude que me elegeu em 2020 e não abriu mão de mim. Todos mantiveram-se ao meu lado porque reconheceram que meu trabalho foi bem feito, tanto que fui reeleito com mais do que o dobro para a população. Então, o meu objetivo na vida pública é um objetivo coletivo. É melhorar as estruturas de poder para que elas possam servir bem à sociedade. Agora, se você perguntar meu objetivo pessoal, é conseguir construir um grupo político formado por novas lideranças da cidade. Nós precisamos renovar as lideranças políticas de Mojimirim, que sejam lideranças qualificadas. Eu não aceito que pessoas que não leem, que não estudam, que não conversam com o cidadão, que não estão na rua, se sintam imbuídas a dizer que são representantes da sociedade. É inadmissível. Vereadores que não conversam com o cidadão, vereadores que não estudam projetos, vereadores que não têm base teórica. O político ele tem que ter contato direto com o cidadão para ter experiência de conhecer as mazelas sociais e estudar para saber como ele pode resolver essas mazelas sociais, não só no populismo barato, mas com projetos efetivos. Então, meu grande objetivo pessoal nos próximos 4 anos é identificar as pessoas que desejam fazer o melhor para Mojimirim. E quero até anunciar, vou estar trabalhando nesses próximos 4 anos, espero que quem venha a vencer o presidente me ajude com esse projeto, de criar em Mojimirim a Câmara Jovem. Um projeto para selecionar pelo menos 17 jovens da cidade,
16 a 18 anos, que estejam cursando ensino médio, para vivenciar um período como vereador e aprender as bases políticas, legislativas, para que no futuro possam vir a assumir essas posições de poder. Em 2018 eu fui deputado jovem, selecionado pelo Congresso Nacional, e ali foi uma grande aula para mim, para continuidade na minha vida política. Quero fazer o mesmo aqui na cidade. Muito bem. E estamos encerrando, então, o programa de discussão de hoje, agradecendo a presença do vereador João Vitor Gasparini. Obrigado, João. Imagina, eu que agradeço e me chame aí sempre, eu gosto de conversar. Vamos continuar com o programa, sim. A partir de 2025 também, né, Com Flávio? certeza. E obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição. E até a próxima.